Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de capacitação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande, o PDDUA. Hoje nós entraremos no tema de número 16, onde iniciaremos a questão dos instrumentos da política urbana de gestão do uso e ocupação do solo, parte 1. Bom, quais seriam os instrumentos da política urbana de gestão de uso e ocupação do solo que o plano diretor traz? Pela quantidade de instrumentos, no nosso planejamento, nós dividimos esses instrumentos em duas aulas e separamos essas duas aulas por similaridade com relação a cada instrumento. Tá? Então, nesse tema de hoje, no tema 16, nós vamos falar sobre os instrumentos: transferência do direito de construir, outorga onerosa do direito de construir, outorga onerosa de alteração do uso do solo, direito de preempção, operação urbana consorciada e o estudo de impacto de vizinhança. A transferência do direito de construir é o instrumento que confere ao proprietário de imóvel urbano, privado ou público o direito de transferir ou alienar todo ou parte do coeficiente de aproveitamento quando o imóvel for considerado necessário para fins de implantação de equipamentos urbanos e comunitários, preservação de imóvel de interesse histórico, ambiental, paisagístico ou cultural e seu entorno, regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e implantação de habitação de interesse social, reformulação e qualificação da mobilidade urbana e acessibilidade, implantação de unidades de conservação municipais. E como funciona a transferência do direito de construir? Aqui nós temos um exemplo, uma figura ao lado direito da tela de vocês, onde nós estamos mostrando primeiramente o terreno 1. Vamos dizer que o município, o Poder Executivo Municipal, por alguma legislação, impossibilitou um determinado terreno de construir até o seu limite do coeficiente de aproveitamento básico, que é aquela outorga gratuita que o proprietário de imóvel, proprietário de terreno tem de potencial a construir. Vamos dizer que parte desse coeficiente de aproveitamento básico o proprietário é impedido de construir por alguma legislação de proteção com relação a entorno de patrimônio histórico e cultural. Cabe, nesse caso, ele receber uma espécie de indenização, que é nisso que se constitui a transferência do direito de construir, em relação a esse potencial construtivo que ele tinha direito de forma gratuita, mas que não pôde e foi impossibilitado de fazer uso, por algum trâmite, alguma imposição do Executivo Municipal. Então resta que aquele potencial adicional que ele teria para construir e não pôde construir, ele tem a opção de fazer a venda desse potencial não utilizado. O mesmo ocorre no exemplo do terreno 3 para o terreno 4, na imagem que vocês estão vendo. Só que nesse caso não houve uma restrição parcial, houve uma restrição total de construção naquele terreno. Vamos dizer que era um terreno próximo a uma área de proteção ambiental, mas que não seja uma APP, uma chamada área de preservação permanente, seja uma área de preservação ambiental de interesse do município. E ali há a impossibilidade de construção no seu inteiro teor no terreno. Então, nesse caso, essa indenização ela vai se dar ao proprietário desse imóvel com relação ao seu potencial construtivo total de fato, até o coeficiente de aproveitamento básico. Então, esse potencial construtivo em metros quadrados é o direito que esse proprietário tem de fazer a venda ao imóvel receptor, e esse imóvel receptor ele vai poder construir até o limite do coeficiente de aproveitamento máximo. E onde eu posso aplicar a transferência do direito de construir, a TDC? Bom, o plano diretor ele traz nos anexos 17.1 e 17.2 todos os imóveis ou áreas que podem transferir e receber esse potencial construtivo. Outorga onerosa do direito de construir, a nossa OODC. A outorga onerosa do direito de construir ela é a autorização emitida pelo Poder Executivo Municipal com ônus para o proprietário
de edificar além de permitido pelo coeficiente de aproveitamento básico, até o limite do coeficiente de aproveitamento máximo, com a finalidade de equilibrar a ocupação do solo urbano, otimizar a utilização da infraestrutura urbana existente e proteger o meio ambiente. A contrapartida financeira poderá ser substituída por investimentos em obras, no todo ou em parte, por aquisição ou por reserva de imóveis de interesse público. A outorga onerosa de direito de construir, então, ela acaba funcionando de forma um pouco parecida com a TDC, só que diferente da transferência do direito de construir, ela não cabe ali uma imposição do município, do poder executivo, no não aproveitamento de um determinado imóvel, de um potencial construtivo de um imóvel. E sim, ela parte do empreendedor ou do dono, do proprietário do imóvel, em adquirir um potencial construtivo além do coeficiente de aproveitamento básico que está estipulado ali no anexo 8.2 do nosso plano diretor também. E onde eu posso aplicar a outorga onerosa do direito de construir? O plano diretor traz no anexo 18.1 que a outorga onerosa do direito de construir pode ser aplicada tanto na área urbana como também na zona de expansão urbana. Outorga onerosa de alteração do uso do solo. Bom, a outorga onerosa de alteração do uso do solo, ela é a autorização emitida pelo Poder Executivo Municipal visando permitir a alteração do uso do solo e das categorias e subcategorias de uso, assim como o parcelamento do solo na zona de expansão urbana, mediante contrapartida a ser prestada pelo proprietário ou empreendedor. Bom, vamos começar com os dois exemplos as quais são aplicados e podem ser aplicadas a outorga onerosa de alteração do uso do solo. Primeiramente, perímetro urbano. O perímetro urbano ele é dividido em zonas urbanas, zona 1 a zona 5. Cada zona é estabelecido um rol de atividades que podem ser desenvolvidas de acordo com a compatibilidade urbanística para cada local da cidade. O que a outorga onerosa de alteração do uso do solo permite dentro da área urbana é que seja feito um estudo com relação a alguma determinada atividade que, a princípio, pelo anexo 8.1 do plano diretor, não poderia ser realizada naquela zona. Então, se o estudo comprova que aquela atividade não vai gerar impacto, principalmente aos seus vizinhos, imediatamente moradores, ele vai poder utilizar o instrumento outorga onerosa de alteração do uso do solo para poder instalar a atividade naquela determinada zona. Uma outra possibilidade de uso que o plano diretor traz é com relação aos parcelamentos na zona de expansão urbana. Então, a zona de expansão urbana ainda deve ser regulamentada, como demonstra o nosso plano diretor lá no artigo 16, artigos 15 e 16. Porém, já foi previsto esse instrumento de que quando houver um parcelamento na zona de expansão urbana, deverá ser aplicada a outorga onerosa de alteração do uso do solo, visto que o uso deixará de ser rural para então se tornar urbano. E onde posso aplicar a outorga onerosa de alteração do uso do solo, no anexo 18.2 do PDD-UA, dispõe na área urbana e na zona de expansão urbana, como já relatado. Instrumento direito de preempção. O Poder Executivo Municipal terá preferência para aquisição do imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, por meio do direito de preempção, que poderá ser exercido pelo poder público sempre que o poder público necessitar de áreas para as seguintes finalidades: regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, inclusive da estrutura da mobilidade, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação e proteção de outras áreas de interesse ambiental, proteção de áreas de interesse histórico
cultural ou paisagístico. Então, trata-se nada mais do que a preferência do município em um determinado imóvel que se detenha a uma determinada venda, que se queira colocar à venda. Operação urbana consorciada. A operação urbana consorciada caracteriza-se por um conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Executivo Municipal, contando com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores, com a finalidade de alcançar transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento urbano. Bom, aqui eu trouxe duas figuras para mostrar para vocês um exemplo de operação urbana consorciada. Ao lado esquerdo, nós temos um conjunto de edifícios, um conjunto de investidores privados com edifícios verticais, e em X, marcado com X vermelho, nós temos uma área vazia. No interesse do município, que se denota o interesse público, no interesse dos moradores locais, do interesse desses investidores que também estão no local, pode-se concluir que nesse caso, como demonstra a figura ao lado direito, um ganho de potencial construtivo, conforme a lei específica dessa operação urbana consorciada, acabou por ser orientada e direcionada com recursos desse fim para a implantação de uma praça nessa determinada área vazia. A operação urbana consorciada ela será promovida somente pelas seguintes hipóteses: promover a melhoria e a ampliação do sistema de circulação e do desenvolvimento urbano orientado ao transporte, ampliar a oferta de áreas públicas, de lazer e comunitárias, implantar programas de habitação de interesse social, promover a regularização fundiária, preservar as áreas de proteção cultural, proteção ambiental e de valor paisagístico, promover processos de requalificação urbana, auxiliar na consolidação das centralidades urbanas, compatibilizar o desenvolvimento urbano às áreas de menor risco natural. Cada operação urbana consorciada, como relatado para vocês no exemplo dado, deverá ser aprovada por lei específica, ficando assegurada a participação popular em consultas públicas junto às comunidades, direta ou indiretamente afetadas, atingidas pela operação urbana consorciada. E onde pode-se ser aplicada a operação urbana consorciada? O anexo 20 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental traz as áreas onde a operação urbana consorciada pode ser aplicada. Agora, o último instrumento de hoje, desse tema 16, o estudo de impacto de vizinhança. O plano diretor traz que a construção, a ampliação, a instalação, modificação e operação de empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas causadoras de impactos ambientais, culturais, urbanos e socioeconômicos de vizinhança, e é bom deixar claro que esse grifo grosso é justamente por causa dos impactos desse tipo de empreendimento ou atividades, estarão sujeitas à avaliação do estudo de impacto de vizinhança e seu respectivo relatório de impacto de vizinhança por parte do órgão municipal competente, previamente à emissão das licenças ou alvarás de construção, reforma ou funcionamento. Então, na figura eu trouxe um exemplo de uma danceteria ou discoteca a ser instalada muito próximo a edifícios residenciais. Então, caracterizado o grau de impacto desse tipo de atividade da danceteria perante os vizinhos imediatos, é necessário realizar um estudo de impacto de vizinhança para ver qual será o grau de impacto dessa atividade ou desse empreendimento e então propor mitigações ou compensações ou até mesmo potencializações em cima desses impactos, tanto positivos como negativos. Bom, lei municipal específica definirá esses empreendimentos, essas atividades e as intervenções urbanísticas, públicas ou privadas, que deverão ser objeto de estudos e relatórios de impacto de vizinhança durante seu processo de licenciamento urbano e ambiental.
Aqui eu trouxe alguns exemplos passíveis de aplicação do instrumento de estudo de impacto de vizinhança, como estacionamentos de grande porte, visto a chamada atratividade veicular no trânsito e o impacto no trânsito, algum hospital de grande porte ou algum shopping center também de porte considerável. O estudo e o relatório de impacto de vizinhança deverão contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento, atividade e intervenção urbanística sobre a qualidade de vida da população residente, usuária e circulante na área e em suas proximidades, incluindo, no mínimo, a análise sobre o adensamento populacional e seus efeitos sobre os espaços urbanos e a população moradora e usuária da área, as demandas por serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas e comunitárias, as alterações no uso e ocupação do solo e seus efeitos na estrutura urbana, os efeitos da valorização ou desvalorização imobiliária no perfil socioeconômico da área e da população moradora e usuária, a geração de tráfego e de demandas por melhorias e complementações nos sistemas de transporte coletivo e de circulação não motorizada, em especial de bicicletas e pedestres, os efeitos da volumetria do empreendimento e das intervenções urbanísticas propostas sobre a ventilação, sobre a iluminação, a paisagem urbanística, sobre os recursos naturais e patrimônios culturais do entorno, a geração de poluição ambiental e sonora na área, as águas superficiais e subterrâneas existentes na área, o acúmulo de impactos urbanos, ambientais, socioeconômicos e culturais gerados tanto pelos empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas propostas quanto já existentes. Bom, agradeço a presença de todos nessa primeira parte dos instrumentos do planejamento urbano, de gestão de uso e ocupação do solo. E chegando ao final dessa aula, hoje falamos um pouquinho desses instrumentos. A nossa próxima aula será no dia 15 de fevereiro e continuaremos com essa temática dos instrumentos de planejamento urbano, já em sua segunda parte. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o vídeo e até a próxima.